Olá, hoje dia 13 de abril de 2020, segunda-feira, e estamos aqui para estudar, refletir, comentar um pouco a nossa doutrina, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E hoje amanhecemos o dia observando alguns comportamentos, alguns grupos de redes sociais que somos constantemente convidados a participar, porque com isolamento social, a gente acaba convivendo com as pessoas através desses mecanismos tecnológicos. E temos assistido alguns entraves, alguns debates, alguns mais acalorados, outros menos, mas no sentido de que as pessoas estão já há mais de 30 dias desse isolamento social, e aí a gente já imagina que começam a dar sinais de estresse, de esgotamento, de buscar algumas, alguns mecanismos de escape para a situação que nos encontramos, buscando encontrar culpados como se fosse uma tarefa fácil e como se houvessem culpados particulares para esse momento que estamos passando. Não é por aí, não acredito que haja um culpado específico, há um contexto de uma lei divina, de uma lei eterna por qual passa a humanidade, e que todos deveremos arcar com as tarefas de evoluirmos em conjunto. E aí a gente vê muita gente com medo, muita gente aflita, muita gente ansiosa, com muitos quadros de ansiedade. E a gente precisa refletir de que o medo não pode paralisar a nossa racionalidade. E aí a gente procurou no capítulo 42 do livro Nosso Lar, uma palavra de André Luiz que nos revela o que é que o medo é capaz de provocar. É um capítulo intitulado A Palavra do Governador. Era um momento em que a humanidade se preparava para passar pela Segunda Grande Guerra e que eles ouviram a palavra do governador do Nosso Lar. Aí ele relata o seguinte: para o domingo imediato, a visita do Clarim que foi o anúncio que a Terra estava passando por um alarme, que precisariam as coletividades das colônias espirituais se prepararem para um socorro emergencial na Terra, em virtude da iminência da Segunda Grande Guerra. Prometeu o governador a realização do culto evangélico do Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetivou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Mais tarde, compreenderás tais imperativos de serviço. Pois bem, meus queridos amigos, está aí esse registro de Narcisa nesse capítulo 42, da necessidade da gente dominar o nosso medo, da gente dominar essa vibração que é uma moléstia da alma, que nos paralisa os sentimentos, nos dificulta os pensamentos e as vibrações que possamos ter de uma forma mais elevada para o alto, não é? Então, para rebater o medo, eu trouxe para a gente refletir a necessidade da esperança, a esperança constante, a esperança que Emmanuel
nos apresenta neste livro chamado Atenção, e que está lá nesse capítulo intitulado Esperança Constante. E nesse capítulo ele diz o seguinte: o pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Atenção, sim. Derrotismo, não. Para que nos livremos de semelhante flagelo no campo íntimo, é aconselhável desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva, para que sustente desperto o entendimento quanto a essa verdade. Recordemos as bênçãos que excedem largamente as nossas pequenas e transitórias dificuldades. É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Contudo, existem admiráveis multidões de criaturas em cujos corações a fé sincera se irradia por facho resplandecente, iluminando a construção do mundo novo. As enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias, dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a imunização e com as providências adequadas. Destacam-se muitos empreiteiros de guerra, tumultuando coletividades. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Muitos lares se desorganizam, mas outros muitos se sustentam consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança entre os homens. Grande número de mulheres se ausentam da maternidade. Entretanto, legiões de irmãs abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino no planeta, guardando-se na condição de mães admiráveis no devotamento ao grupo doméstico. Os processos de violência aumentam, quase que em toda parte. Ampliam-se, porém, as frentes de amor ao próximo, que os extinguem. Anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus, quem chameiam em torno de ti, e se atravessa regiões de trevas, que se te afiguram túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz. É natural que não consigas transformar-te num sol que flameje no caminho para todos, mas pode claramente acender um fósforo de esperança. Então é isso, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez bafejados de luz que brotam da espiritualidade amiga, que já passaram por essas dificuldades e que hoje nos mandam esses manjares para que a gente possa passar também com tranquilidade, com assertividade, por todos esses nossos momentos de dificuldades, de provas, de expiações que a humanidade terrestre está passando. É necessário a gente não ter medo de ter medo, porque o medo é uma manifestação natural para aqueles que querem valorizar a vida, que querem aproveitar a oportunidade de estar encarnados. Não se trata de ter medo, mas se trata de dominar esse sentimento do medo para que ele não possa paralisar as energias de nossa alma, para que a gente possa compreender que é preciso também ter calma, é preciso também ter serenidade, é preciso confiar na presença de uma lei maior que está acima de todos nós, é preciso alimentar a nossa fé e, principalmente, é preciso ter esperança constante para que a nossa luz resplandeça, para que brilhe a nossa luz, para que peguemos a nossa candeia e coloquemos no velador para que ilumine a casa toda, na nossa família, nos nossos agrupamentos sociais, nos nossos testemunhos. Estamos sendo convocados para sermos esses trabalhadores da seara do Cristo, aqueles que são capazes de levar esperança a tantos corações aflitos, que seremos capazes de levar uma palavra de consolação, de fé, de otimismo a tantas almas que ainda não conhecem o que a gente conhece, que ainda não têm a convicção das coisas que a gente já teve a oportunidade de estudar, de aprender e de discutir. Então que a gente possa ser esse farol, primeiro a iluminar-se, e a partir do momento que a gente se ilumina, a gente fortaleça as vibrações de prece pela humanidade, a gente fortaleça as vibrações de serenidade, de calma,
no nosso ambiente doméstico, acalmando os nossos parentes, orando por aqueles que estão no fronte nos dias de hoje, lutando contra a enfermidade, orando pela ciência, orando pelos políticos, para que eles se entendam, para que finalmente eles compreendam a necessidade de união nesse momento de dificuldades, porque essas são as lições da pandemia, essas são as lições que precisamos fortalecer, porque é só a união, a fraternidade, o amor, a cumplicidade nos fará sair da pandemia do vírus, do corona, e das consequências por ela trazidas, as consequências econômicas, onde a humanidade terá que ser fraterna, onde a gente terá que compreender a necessidade do compartilhamento, a necessidade da união, a necessidade da gente poder compreender a capacidade de cada um ser útil e de dispor daquilo que possui e distribuir com aquele que não possui. Então, que a gente se liberte de todas essas enfermidades que nos acometem há tantos séculos e que a gente fortaleça a nossa fé. É tempo de temperança, é tempo de esperança constante. Acendamos o nosso fósforo de esperança dentro de cada um de nós. Repetindo o que Emmanuel nos diz nesse parágrafo final, se atravessa as regiões de trevas em que se afiguram túneis de sofrimento e desolação, no quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz, é natural que não consigas transformar-te num sol que flameje no caminho para todos, mas podes claramente acender um fósforo de esperança. Esperança, queridos amigos, queridos irmãos. Jesus segue adiante na nossa embarcação e passaremos por todo esse período. Muita paz.